No último vídeo eu terminei falando a respeito de santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. No capítulo 3 do livro de Êxodo, conta que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro quando o Senhor lhe apareceu no meio de uma sarça. Está escrito assim, Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Diz o seguinte: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Preste atenção, porque aqui diz que a sarça ardia em chamas e não se consumia, não se queimava. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vamos continuar a leitura. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse-lhe: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse-lhe: Não te aproximes. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Isso tem um significado espiritual. Onde há a presença de Deus, quero dizer, todo lugar onde Deus está, é santo. Em outras palavras, Deus só manifesta a sua presença onde há santidade. Onde o pecado está dominando, Deus não está presente. A pessoa às vezes está fazendo tudo errado e ela diz: não, Deus está comigo. Não está. É preciso deixar o pecado, pedir perdão, se acertar, porque senão uma hora dessas, o diabo apronta para cima de você, você clama e Deus não socorre. O Senhor disse a Moisés: tira a sandália dos teus pés. Qualquer pessoa que quiser entrar no reino de Deus, que quiser pisar na terra de Deus, tem que tirar o calçado, não o sapato físico. Isso aqui é espiritual, é simbólico. Você tem que tirar aquilo que está separando você da terra de Deus. Aquilo que está impedindo você de ter contato com a terra santa. Do contrário, as suas orações nunca serão respondidas, porque você não está tendo contato com Deus. O teu sapato, digo, o pecado, está isolando, está separando você. Então, você tem que tirar o pecado. Aí você vai ter comunhão com Deus. Quando Israel estava para atravessar o Jordão, rumo à terra prometida, Josué juntou toda a congregação e disse para eles: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você quer que Deus faça maravilhas na sua vida? Então você precisa se santificar. O que é santificar? Santificar é você pautar a sua vida nas Sagradas Escrituras. É você pautar as suas emoções, os seus desejos, suas vontades, seu querer, seu modo de agir, tudo conforme a palavra de Deus. Isso é viver em santidade. Não é você se isolar do mundo. Não é você não conversar com ninguém, deixar de comer, deixar de trabalhar, nada disso. Viver em santidade é você viver normalmente, mas se comportando de acordo com os ensinamentos bíblicos. A pessoa santa não é aquela que morreu e foi para o céu. A pessoa santa é aquela que vive sobre a face da terra em santidade, fazendo aquilo que agrada a Deus, fugindo do pecado e procurando ser uma pessoa que agrada a Deus em tudo.
que obedece à palavra de Deus. Santidade é você viver a vida de modo santo, de modo puro, sem se deixar levar pelos costumes do mundo, digo, das pessoas que vivem ao seu redor. A Bíblia nos aconselha a deixar o pecado que tão de perto nos rodeia e seguir firme o caminho que nos foi proposto. Ou seja, temos que seguir o plano de Deus para a nossa vida. Deus não criou ninguém para ser mais um na multidão. Todo ser humano foi criado por Deus com um propósito: de servir a Ele e de glorificar o nome dEle. Então Deus tem um plano para a nossa vida. E às vezes Deus chama a nossa atenção para algo que nós estamos fazendo e nós não atentamos para o que Ele está dizendo. Nós continuamos a fazer. E o mal vai ganhando domínio sobre a nossa vida. Deus sempre nos exorta antes que o pior aconteça. E nós sentimos quando o Senhor fala conosco. Nós sentimos que nós estamos agindo de modo errado, mas a gente não deixa o erro. Tem pessoa que quando a palavra mexe na ferida, ela, ao invés de agradecer, dizer: Senhor, obrigado por me abrir os olhos, me perdoa, eu vou me corrigir, ela não faz isso. Pelo contrário, ela muitas vezes se ofende com a palavra, e tem muitos que param até de frequentar as reuniões, deixam de assistir os cultos, deixam de ouvir a pregação. Por quê? Porque se sentem incomodados. Eles não querem dar o braço a torcer. Não quer aceitar a correção. Provérbios capítulo 3, versículo 1, o Senhor diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Tem um propósito. Porque eles aumentarão os teus dias, diz o Senhor, e te acrescentarão anos de vida e paz. Todo mundo quer viver muito, quer viver bem, quer viver em paz, mas não obedece à palavra de Deus. E o Senhor está dizendo: Filho meu, não te esqueças da minha lei. O teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles é que aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Mas a pessoa não se corrige. Aí Deus fala ainda mais, diz: adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueças, nem te apartes da palavra da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ame-a e ela te conservará. Mas será que você tem andado sabiamente? Ou será que você tem deixado se contaminar pelo que os seus ouvidos ouvem, pelo que os seus olhos veem, pelo que o seu paladar deseja? Muita gente boa não vai entrar no reino de Deus por causa da influência que as coisas do mundo exercem sobre eles. O Senhor adverte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, eu já expliquei que concupiscência é uma palavra que quer dizer desejo desenfreado, uma coisa descontrolada, incontida. Isso é que significa concupiscência. Então diz aqui: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, tome a decisão hoje de se acertar com Deus. Nós estamos estudando como entrar no reino de Deus. Como você viver uma vida reinando sobre a face da terra. A sua vida tem que ser uma vida abençoada, maravilhosa, cheia de prosperidade. Você tem que ter saúde, tem que viver bem e viver muitos anos. Porque tudo isso é promessa de Deus para você. Quando você começar a viver no reino de Deus, ou seja, quando você começar a se comportar de acordo com os padrões bíblicos,
então você vai entrar no reino de Deus, você vai tomar posse do reino de Deus, do reino que Deus preparou para você. E isso não é só depois que você morrer, não. Você vai começar a reinar já em vida. A pessoa às vezes não entende por que o diabo está pintando e bordando na vida dela. E Deus não faz nada. Meu querido, minha querida, o mundo está na mão do maligno. Enquanto você quiser seguir de acordo com os padrões do mundo, você vai estar debaixo do jugo de Satanás. Por isso as coisas não dão certo para você. Deus é fiel. Santifique-se. Muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo não porque Deus não quer batizar, mas porque Deus é um fogo consumidor. A sarça não se consumia com a presença de Deus porque não tinha pecado nela, ela não tinha pecado. É um arbusto, não peca. Mas nós, se estivermos em pecados, não podemos receber a presença de Deus em nós porque vamos ser consumidos. Então Deus, o Espírito Santo não vem. Deus não batiza a pessoa no pecado. Porque senão a pessoa não vai viver, não vai sobreviver, vai ser destruída. Então Deus não vem, não toca naquela pessoa assim. Porque a pessoa está em pecado, ela não pode receber a presença de Deus. Se você quer ser cheio da presença de Deus, e a única maneira de você reinar nesse mundo é tendo a presença de Deus em você, então livre-se do pecado. Não permita se contaminar com as coisas do mundo. A Bíblia nos conta sobre um jovem que foi levado como escravo para a Babilônia. Chegando lá, ele foi escolhido com mais 3 amigos para servir no palácio do rei. E esses jovens eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos pôs outros nomes neles. Daniel foi chamado de Beltesazar. Ananias ele chamou de Sadraque. Misael ele chamou de Mesaque. Azarias ele pôs o nome de Abednego. Então, recapitulando, esses jovens foram levados como escravos. E chegando lá, eles foram escolhidos para servir no palácio do rei. Só que antes eles teriam que ficar 3 anos sendo preparados na língua dos caldeus, recebendo ensinamentos, para que no fim de 3 anos estivessem aptos a servir o rei. E o rei determinou que esses homens deveriam comer da comida do rei, beber do vinho que o rei bebia, mas Daniel recusou. Por que ele recusou? Porque ele queria se conservar puro diante de Deus. Se nós queremos ser agradáveis a Deus, se nós queremos orar e obter resposta de verdade, se nós queremos viver seguro, viver livre do poder das trevas, então nós temos que nos conservar puros. Está escrito em 1 de João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E Daniel fez isso. E se não tivesse feito, ele teria terminado seus dias no estômago do leão. O capítulo 1 do livro de Daniel, no versículo 8, diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Não quer dizer que a comida do rei ou o vinho estavam contaminados, envenenados. Não, não é nada disso. Isso aqui é simbólico para nós. Então preste atenção, porque a Bíblia não diz nada por acaso. Mesmo os livros históricos, porque aqui conta a história desses jovens que foram para a Babilônia, mas os livros históricos foram escritos sob a inspiração de Deus para servir de exemplo para nós.
E tudo isso tem uma lição muito grande para a gente. Porque Daniel, ele se recusou a comer da comida do rei e a beber do vinho do rei, para não se contaminar com as coisas daquele povo. Não é que a comida estava envenenada, o vinho estava envenenado, não. A comida do rei e o vinho que o rei bebia são símbolo dos prazeres e da doutrina que domina o mundo nos dias de hoje. Se nós queremos nos conservar puros para o Senhor nosso Deus, nós não podemos nos contaminar com certas coisas que o povo do mundo faz, ou com certas facilidades que o mundo nos oferece. Às vezes é até uma coisa legal, permitida por lei dos homens, mas não é permitido pela lei de Deus. Daniel, ele não quis se misturar com os costumes daquele povo, porque não condizia com a lei do seu Deus. Então, por exemplo, a lei dos homens hoje, ela aprova o divórcio, de qualquer modo. Se o casal não está se dando bem, se um deles arranja outro, acha que é melhor do que o seu cônjuge, querendo ele ou ela, pode pedir o divórcio. Isso é permitido pela nossa lei, pela lei dos homens. Mas a lei de Deus não concorda com isso. De acordo com a lei de Deus, só tem um caso que Deus aprova o divórcio, que é no caso de traição. Jesus disse: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Preste atenção, porque isso é uma coisa muito séria. Quando um homem se separa de uma mulher, ou vice-versa, faz com que a outra parte cometa adultério. E qualquer outra pessoa, ainda que seja solteira, livre, desimpedida, se casar com essa pessoa que foi repudiada pelo outro no casamento, estará cometendo adultério também. Então Jesus disse mais, ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Isso é só um exemplo, que mostra que nem tudo que a nossa lei considera legal, Deus aprova. Então, nós temos que nos conservar puros diante de Deus, se nós queremos habitar no reino de Deus, se nós queremos reinar aqui na terra, em vida, ter a nossa vida próspera, ter a nossa vida abençoada, ser bem-sucedido em tudo quanto fazemos, porque isso é viver no reino de Deus. É você reinar aqui na terra e depois você vai estar no céu com Jesus, mas enquanto você estiver vivo, você já pode estar vivendo no reino de Deus. Outra coisa que Jesus destacou aqui, não deixa dúvida sobre o casamento, ele diz no versículo 4, está escrito assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que fez no princípio, macho e fêmea os fez? Bom, já deu para entender, né? A nossa lei permite. Mas é legal, a lei permite, é legal. Mas preste atenção no que Deus está dizendo. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 19, versículo 4. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio,
macho e fêmea os fez? Deus não aprova tal coisa. A lei permite, mas Deus não aprova. Você sabe do que estou falando. Muitas outras coisas que para o povo do mundo é coisa normal, para o povo de Deus não é. Então, se você quer viver no reino de Deus, quer Deus reinando na sua vida, quer reinar com Deus, você tem que sair dessas coisas, tem que evitar, tem que se conservar puro para Deus. Não pode se contaminar. Foi o que Daniel fez. Ele não aceitou se contaminar com a comida do rei. Ele não quis se contaminar com os costumes daquele povo, porque não era uma coisa costumeira para o povo de Deus. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não é tudo que a lei permite que eu faça que eu vou fazer. Porque uma coisa é a lei dos homens permitir, outra coisa é a lei de Deus concordar com isso. Então o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Bom, então Daniel decidiu: eu não vou me contaminar com o manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebe. O vinho aqui simboliza doutrina, já falei isso. Tanto pode representar a doutrina sã, a doutrina de Cristo, como pode ser um ensinamento religioso. O vinho aqui representa isso, uma doutrina. Coisas que o mundo ensina, mas que não está de acordo com a palavra de Deus. E a doutrina dos babilônios era completamente contrária à sã doutrina. Tanto é que no livro de Apocalipse, a doutrina babilônica, ela é apresentada como sendo a grande igreja prostituta, da qual o Senhor manda que todos saiam dela para que não sejam participantes das suas pragas. Daniel foi esperto. Ele não quis se contaminar com o vinho do rei. O que isso simboliza? Simboliza que ele não quis se fazer participante das práticas religiosas daquele povo. Era um povo acostumado a se curvar diante de várias imagens de escultura. Só para você ter uma ideia, eles tinham muitos deuses. Tinha um tal de Marduk, que era o principal deles. Aí tinha lá o Apsu, que personificava a água do solo. Olha como é que o povo era idólatra. Até a água do solo, para eles, era um deus. Aí tinha o esposo da Tiamat. O Apsu era o esposo da Tiamat, que representava a água do oceano. Um pessoal maluco. Tinha um tal de Lahamu, que segundo eles era a filha do Apsu com Tiamat, e representava o lodo do oceano. Coisa de louco mesmo. Aí tinha lá Ansá, que eles falavam que era a deusa do céu. A Kizar, que era a deusa que representava a terra. Tudo invenção, porque nenhuma personagem inventada pelos homens tem poder algum. A exemplo da religião romana, eles tinham muitos deuses. A religião romana também tem um monte de deus aí. Não é à toa que a Bíblia compara a igreja romana com a grande Babilônia. São comparadas no livro do Apocalipse como uma igreja prostituta. Por quê? Porque adora todo mundo. Tudo para ela é Deus, tudo para ela é santo. E não é assim. Só há um Deus. Eles concordam até, só há um Deus, mas o outro é santo. Não, santo é Deus. E quem vive em santidade também é santo, mas aqui na vida, não é que morreu e agora é santo, não. Fez tudo errado quando estava vivo, aí morreu, virou santo. E sem falar que eles inventam santo, pessoas que nunca existiu, né? Tem o santo que apareceu, tem o virgem que deixou de ser virgem, que teve um monte de filho. É santo. Bom, Daniel assentou no coração: não vou me contaminar com a porção do rei, nem com o vinho que ele bebe.
E Daniel vivia em santidade. Ele não se deixava contaminar. E Deus honrou a Daniel por isso, por esse motivo. E deu a ele capacidade para interpretar um sonho que o rei teve, que ninguém mais conseguia interpretar. Depois você leia no capítulo 2 de Daniel. Daniel capítulo 2. Leia para você ver. Dessa forma o Senhor fez com que ele achasse graça aos olhos do rei. Então o rei engrandeceu a Daniel e deu muitos presentes a Daniel, e pôs ele por governador de toda a província da Babilônia. E também como principal governador sobre todos os sábios da Babilônia. E ainda, a pedido de Daniel, o rei constituiu os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província. Então veja que de escravo, de um jovem levado para ser escravo, Deus fez dele governador e regente dos negócios do rei. Tudo isso por quê? Porque Daniel não aceitou se contaminar. Se você aprender a respeitar a palavra de Deus e procurar não se contaminar com as coisas deste mundo, Deus vai honrar você. E olha que Daniel fez tudo isso e Deus o promoveu a governador e o colocou sobre maioral sobre os outros governadores também. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu com os maiorais daquele povo, sabendo que o Daniel não se curvava diante dos deuses deles, e com inveja porque Daniel havia sido posto por cabeça sobre eles, comandava eles. Então, sabendo que Daniel tinha o costume de orar ao Deus do céu, porque eles não oravam ao Deus do céu, eles tinham um monte de deuses, se inclinavam diante de tudo que via na frente. Qualquer estátua ali, ele se inclinava e chamava aquele de Deus de santo. O Daniel não, só orava ao Deus do céu. E como eles sabiam disso, eles tramaram entre si, e eles foram no rei e convenceram o rei a fazer uma lei onde toda pessoa que pedisse qualquer coisa para qualquer deus ou para qualquer homem que não fosse o rei, essa pessoa fosse lançada na cova dos leões. E eles ficaram então espreitando Daniel. O rei foi na conversa deles, fez a lei, fez o decreto. Qualquer pessoa que fizer qualquer petição que não for a mim, vai ser lançado na cova dos leões. E os homens ficaram espreitando Daniel. E eles foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do Deus Todo-Poderoso. E foram e falaram ao rei. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. E o rei falou para Daniel: o teu Deus, a quem tu serve continuamente, ele te livrará. E colocaram uma pedra na boca da cova, e o rei selou a pedra com o anel dele. Pela manhã cedo o rei se levantou e foi depressa na cova dos leões para ver o que havia acontecido. Chegando à cova dos leões, o rei chamou Daniel com voz triste e falou: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou com o rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então veja como foi importante Daniel viver em santidade e não ter se contaminado. Porque na hora que ele esteve em apuros, Deus enviou o seu anjo e o livrou. Por quê? Porque ele honrou a Deus. Meu querido, minha querida, honre ao Senhor Deus com a sua maneira de viver. Proponha no seu coração: eu não vou me contaminar com as coisas que o mundo faz. Para o mundo pode ser normal, mas para mim não é normal. O normal para mim é seguir o que a Bíblia diz. Porque quando surgir um problema na sua vida, quando o mal se levantar, você pode ter certeza: Deus está comigo e vai me livrar. E Ele te livrará. O Senhor diz em Isaías capítulo 43, no versículo 2,
e 3, diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Meu querido, não tem outro Salvador, não tem rainha do céu, não tem santo algum. Santo é o Senhor. Domingo eu falo mais sobre isso. Não vou me estender mais não. Vamos orar então. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, entre em oração comigo. Pai, como é bom aprender do Senhor. Não tem professor melhor do que o teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Pai, santifica-nos na tua palavra. Dá-nos mais e mais do teu Espírito, da tua sabedoria. Envolve, meu Deus, com a tua presença. Nós queremos servir ao Senhor, queremos ser súditos do teu reino. Tira de nós aquilo que não presta, aquilo que não te agrada. E, Pai, ajuda essa pessoa a andar em comunhão contigo. Essa pessoa que não está conseguindo se firmar na palavra. Não está conseguindo porque tem um demônio puxando ela para o outro lado. Mas esse mal vai cair por terra agora. Porque eu invoco o teu poder para libertar essa pessoa que ora comigo. É agora, meu irmão. Em nome de Jesus, eu falo ao demônio que ganhou um trabalho para destruir a sua vida. Esse espírito que ganhou um trabalho para destruir a sua família. Está amarrado em nome de Jesus, está desfeito o mal. Você que está escondido atrás dessa estátua que está na casa dessa pessoa. Sai de lá agora. Em nome de Jesus. Você que não deixa ela se realizar na vida. Solte a vida sentimental dessa pessoa. Sai com a tua timidez, sai com o teu acanhamento. Eu te ordeno em nome de Jesus. Você que tirou o marido dessa mulher de casa. Você que levou ele para as drogas. Levou essa mulher para a vida errada. Você que domina a cabeça dele ou dela. Você que faz ele ou ela pensar que pode ter nascido errado. Você que diz para o menino que ele pode ter nascido errado, que devia ter nascido menina, ou vice-versa. Está amarrado em nome de Jesus. Você que está por trás desse transtorno de personalidade, está amarrado. Deus não faz nada errado. Sai daí agora, solte essa pessoa. Você que faz essa pessoa ser violenta, sai dela agora em nome de Jesus. Dá-o fora, solta as finanças, solta a vida profissional. Deixa essa pessoa, sai agora. Você que impede ela, não deixa ela parar no emprego, ela não consegue passar do período de experiência. Sai agora dos caminhos dela. Todo mal, em nome de Jesus, eu ordeno, saia, vá embora e não volte mais. Levante a sua mão para o céu. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, assim seja. Amém.